A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito deste dia 14 de dezembro. É terça-feira e partimos para temas que marcam os últimos dias de notícias. E não só, também hoje, próprio dia 14 de dezembro, há muito para falar. Mas já lá vamos. Para já, antes da ordem dos pontos de ordem e fora da ordem, avançamos com as notas de abertura. Alberto Magalhães, muito boa tarde, bem-vindo. Que tema trazes para este período fora da ordem, na abertura do A Torto e a Direito? Trago um da atualidade mesmo atual e outro um bocadinho mais requentado, mas de há uns dias atrás, de há uma semana ou duas atrás. O atual, o de hoje, é que o Manel Pinho foi detido, o que é uma novidade extraordinária, visto que ele está para ser detido para aí há 11 anos ou mais, já lhe perdeu o conto. O que é interessante nesta detenção é que não se vê motivo nenhum, a não ser que o Ministério Público tenha ficado com medo que lhe acontecesse o mesmo ao Manel Pinho que aconteceu ao Rendeiro. Isto é, que com a aproximação do julgamento o Manel Pinho se pirasse, até porque mora em Espanha, habitualmente. Só que o advogado do Manel Pinho indignou-se com duas coisas. Primeiro, porque não vê motivo para a detenção, já que o Manel Pinho tem vindo pontualmente a apresentar-se quando é chamado. Por outro lado, não vê motivo para o juiz de instrução ter mudado e ser agora o nosso justiceiro More como juiz de instrução. E assim que mudou o juiz de instrução, o destino do Manel Pinho também mudou, parece. E isto é um bocado esquisito, não é? Se alguém quiser saber a opinião do Manel Pinho sobre os seus problemas, ele agora criou uma página para vender um livro que vai se chamar Confinado, e é uma página na internet que se chama manuelpinhoconfined.com. Tudo pegado. manuelpinhoconfined.com. Tem lá as explicações todas do Manel Pinho. Eu acho que o Manel Pinho mais os seus advogados têm andado a dar música ao tribunal, isto é, têm empatado isto o mais possível. Portanto, a culpa não deve ser só da parte do tribunal, se há um grande atraso neste processo. Mas, de qualquer maneira, não parece haver grande motivo, segundo dizem os advogados dele, para, de repente, o juiz Carlos Alexandre aparecer como juiz de instrução deste processo, que não era até aqui, não era ele o juiz de instrução. Não se percebe o que é que aconteceu, os advogados também não explicaram, portanto eu estou curioso em saber. A outra nota de abertura tem a ver com estas coisas do politicamente correto, que eu de vez em quando gosto de dar um exemplo do que se vai passando pelo mundo. Em Inglaterra, desta vez no Reino Unido, a J.K. Rowling, a famosa autora do Harry Potter, dos livros do Harry Potter, está agora a ser acusada de transfóbica. Vejam lá, coitadinha. E porquê? Por ter batido em algum transexual ou transgender? Não. Simplesmente porque segue no Twitter e apoia uma lésbica chamada Magdalene Barnes, que é segundo nas palavras de Rowling, é uma corajosa jovem feminista e lésbica que está a morrer de um tumor cerebral agressivo. E o que é que fez esta Magdalene? Bom, a Magdalene acredita na importância do sexo biológico e não acredita que as lésbicas sejam intolerantes ou devam ser chamadas de intolerantes e transfóbicas só porque não se interessam e não querem ir para a cama com mulheres trans com pénis. Portanto, só por isto, a Magdalene está a ser alvo de perseguição, de cancelamento, o chamado cancelamento nas redes sociais, e agora a sua defensora, a famosa J.K. Rowling, também está a braços com uma perseguição nas redes sociais. É interessantíssimo isto. Do Alberto Magalhães, passamos neste período fora da ordem para o Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Temas para a abertura do programa.
Boa tarde, Luís. Boa tarde, Alberto. O Ricardo é quem faz o favor de nos escutar. Esta coisa do Carlos Alexandre Superstar veio-me baralhar aqui as minhas notas. Eu não consigo perceber como é que quais são as causas da detenção do ex-ministro Manuel Pinho. Tem-se como certo que neste país, para que haja prisão preventiva, além daquelas questões do flagrante delito, etc., etc., pressupõe-se que haja perigo de fuga. Eu não estou a ver bem aonde é que se pode alegar o perigo de fuga ao ex-ministro, já que nunca chegou sequer atrasado a uma audiência. Portanto, estava cá, não foi para parte nenhuma, fez a sua vidinha e já cá está. E também não entendo muito bem como é que ele, passados estes anos todos de ter saído, quer do governo, quer da EDP, pode continuar a sua atividade criminosa. É pouco provável. A distribuição de provas, só se andarem a brincar connosco, quer dizer, 10 anos depois, ou mais de 10 anos depois, é que ele se ia lembrar disto. Eu acho que isto, neste caso, é apenas e só mais uma venturalha do senhor Carlos Alexandre. Eu não consigo perceber como é que este senhor... Eu sei que ele ficou muito zangado quando o Ticão deixou de ter só um juiz ele, e depois aí punha-se aquelas questões todas do juiz natural, e agora que vão passar a ser 9 em janeiro, ai, que raio de chatice para a superestrela. Eu acho que isto tem alguma coisa a ver, só pode ser, para o juiz Carlos Alexandre voltar às primeiras páginas dos jornais, já que deve ter ficado chateado por as primeiras páginas dos jornais terem sido ocupadas pela Polícia Judiciária por terem preso o rendeiro. Portanto, já ninguém se lembrava do Carlos Alexandre há uns tempos e ele volta a fazer isto. Costuma sempre dizer que há política o que é da política, a justiça o que é da justiça, quando os políticos são chamados a prestar declarações ou a falar sobre isso. Eu agora gostava de dizer ao Dr. Carlos Alexandre que há justiça e deixa a política aos políticos. Deixa o show-off a quem o gosta de fazer e, uma vez por todas, tenha vergonha e não consporque mais a imagem triste da nossa justiça. Isto começa-me a preocupar, porque, ao fim e ao cabo, já não é só em Portugal que acontecem assim com umas coisas estranhas nas relações entre os tribunais e a política. Isto vem a propósito da proibição, não de direito, mas de facto, por parte do governo dos Países Baixos, como eles querem ser chamados agora, portanto, o governo da Holanda, que não permitiu que a vice-presidente executiva da Venezuela, aqui para nós diz-se nos metideros que ela, de facto, é a senhora quem manda na Venezuela, que iria ter uma reunião de trabalho no Tribunal Penal Internacional. A Venezuela está a ser e bem investigada sobre violações de direitos humanos e, no momento, depois da visita do Tribunal Penal Internacional à Venezuela, foram entregues uma quantidade de questões ao governo da Venezuela que a senhora ia à Haia apresentar as alegações do processo da Venezuela, processo que lhe foi movido, pasme-se, pela Colômbia. Colômbia é essa que hoje está em pé de guerra e que é um Estado totalitário onde são assassinados dirigentes sindicais todos os dias. Ora, mas tudo isto faz pensar que algo de podre se passa no reino da justiça, coisa que nós não estávamos habituados a ver. E no que diz... isto também, se calhar, um pouco para apagar aquelas coisas todas. Houve mais... no processo das PPPs, prescreveram a acusação em relação a três ministros.
vão 2 secretários de Estado a julgamento, o outro não vai porque morreu. Quer dizer, isto é uma confusão total que, de facto, não abona nada em favor da imagem pública da justiça no nosso país. E quem pagou foi o rendeiro. E o rendeiro é que pagou. Coitadinho do rendeiro. O rendeiro é que pagou com isso tudo. Não, o Pinho é que se lixou. E o Pinho também. Boa tarde, Luís Ricardo. Bem-vindo. Exatamente, boa tarde, agora é a sua vez. Estava aqui ansioso por entrar, estava aqui desejando dar uma bicada. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães e boa tarde aos nossos ouvintes também. Eu queria agradecer a paciência de todos aqueles que tiveram paciência para me ouvir na última sessão do Torto e Direito, mas de facto eu ponho muito de mim no programa A Torto e Direito. Naturalmente terei que pôr tudo de mim nas minhas obrigações profissionais e pessoais também, e coincidiram as duas coisas, e portanto o A Torto e Direito permite isto. Eventualmente houve gente que não viu o Adiana, houve gente que não me ouviu bem, mas queria penitenciar-me por isso, mas não quis deixar de participar, e quero pedir desculpa por alguma falha e por alguma coisa que não tenha corrido tão bem quanto seria de esperar. Bom, o Alberto Magalhães, oxalá que o Super, e o Alberto Anastácio também, oxalá que o super juiz não nos calhe a nós num qualquer pequeno crime de trânsito e não nos ponha no Torel, não é? Agora. Oxalá que não é? Mas pronto, não entrando na profundidade da abordagem em temas como o Alberto Magalhães abordou muito bem, e o Bento Anastácio também, quando nós não temos muito que falar, aqui no Alentejo falamos do tempo. Falamos do tempo que faz. Não chove, e diria um amigo saudoso, a quem presto as minhas homenagens, agricultor do meu pai, que se não chove vai tudo de água abaixo. E de facto estamos aqui naquilo que é a irregularidade do clima, das condições mediterrânicas em termos climáticos. Como dizia o saudoso, e eu já disse aqui várias vezes isso, o saudoso professor Arnold de Azevedo, no Mediterrâneo, no clima mediterrâneo, não há regularidade. A regularidade é a irregularidade. E como nós somos pouco, a nossa memória é curta em termos de análise de tempo, somos muito tentados a interpretar períodos de precipitação prolongada no tempo, ou períodos sem ocorrência de precipitação também prolongados no tempo, como alterações climáticas, e não são nada. São alterações do tempo. Alterações climáticas são outra coisa. E qualquer dia, perante a normalidade, ou a normalidade que é o clima mediterrâneo, que não nos proporciona precipitação, e não nos proporcionou precipitação durante os últimos dias de maneira significativa, estaremos voltados para as alterações climáticas. Eu sou muito sensível à manutenção da produtividade e à preservação dos recursos, e é também à tentativa de ser sustentado do ponto de vista ambiental, mas de facto tudo isto com o qual nós somos confrontados nesta situação, e portanto do ponto de vista agronómico e agrícola, para alguns a falta de precipitação faz-se sentir, em algumas regiões mais do que noutras. Para outros as coisas vão bem, os agricultores são assim, para uns faz bem sol na eira, e para outros faz bem chuva no Nabala, mas queria alertar para a razoabilidade que nós devemos ter na análise também nas questões do tempo e da meteorologia, e para nós sermos tentados a radicalismos que nos remetem muitas vezes para discussões que são pouco sustentadas do ponto de vista técnico, científico, e neste caso temporal e meteorológico e climático também, e para nos habituarmos a sermos capazes de interpretar e de viver de acordo com o tempo. Ou seja, nós não podemos mudar os nossos padrões de vida, não podemos mudar o tempo, temos é que nos adaptar a este tempo que faz, a este clima que temos, e que sejamos neste aspecto muito razoáveis na abordagem da temática, porque qualquer dia vamos estar... Ricardo, posso lhe fazer uma pergunta? Você está aqui a levantar uma curiosidade. Diga.
você não fará parte, não será um dos 250 académicos que aqui atrasadamente em setembro, quando estava a ser discutida a lei de bases do clima, fez um abaixo-assinado dizendo que a Assembleia da República devia considerar o clima estável como um bem jurídico a proteger e o clima como é que é? Como o património da humanidade, hein? O clima como património da humanidade. Mas é naturalmente. E o clima estável. Não faço parte desses académicos. Não. O clima estável, um bem jurídico a proteger. E não fez parte destes académicos. Não. Pede que o clima seja património da humanidade. Os vários climas. O clima não é um. O clima só há vários climas, há muitos climas, há muitas situações climáticas, há variabilidade climática, há variabilidade de tempo. Eu faço parte dos académicos que tenta, de alguma forma, adaptar os seus processos produtivos ao clima que temos e ao tempo que temos. Mas não acha graça? Não, acho pouca graça. Acho pouca graça. Acho uma coisa. Acho muita graça ao seu desafio. Muito obrigado, mas acho pouca graça ao temático. Mas vamos lá ver uma coisa. E o clima estável, um bem jurídico a proteger. Ricardo, um bem jurídico a proteger. Ouvindo aqui o Bento, para fecharmos... Que toda a gente tenha o conhecimento científico para fazer essas distinções. Porque eu acredito que a maior parte das vezes que se diz alterações climáticas não se está a falar sobre isso. Não, são alterações do tempo. Está a falar na possibilidade de vir a haver. Ninguém disse que é por intervenção humana. Bento, vamos... Porque alterações climáticas nós já tivemos, quer dizer, sim, temos. No tempo dos dinossauros, sim, mas são últimas glaciares. Mas são fases cronológicas. Eu não sei. Isto recordo, porque quando se quer que alguma coisa seja património da humanidade, lembrei disso, é uma coisa que é estável, não é? Exatamente. Não, mas as alterações climáticas só está assim há 10 mil anos, não é? São fases cronológicas muito dilatadas no tempo, não é? Nos tempos, e portanto são coisas que ultrapassam, nos transcendem. Temos a mania de medir as coisas por nós. O tempo geológico e o tempo climático não é o nosso tempo. Mas eles dizem que nós agora é que estamos a influenciar. É outra coisa, é outro tempo. Nós agora estamos a mexer isto muito depressa. Está tudo a mudar muito depressa. Não, mas ainda bem que trouxe a discussão, porque de facto muitas vezes confunde-se e qualquer dia vamos estar a ser bombardeados aí, não seca, não chove. De facto, mas é provável, mas Ricardo, provavelmente isso irá acontecer nos próximos dias. Está a querer... também é possível, não é? Não, oxalá, não tem chovido, é possível que chova. Como não tem chovido, é possível que chova, não é? A probabilidade é que chova, não é? Bem, a probabilidade é que chova, precisamente. Vamos lá, vamos avançar com... a agenda deste Torto e Direito. João Rendeiro foi detido na África do Sul. O ex-banqueiro utilizou sistemas avançados de encriptação de telecomunicações para não ser detectado, mas acabou por ser pela polícia sul-africana. A PJ disse que há algum tempo sabia em que país estava Rendeiro, que seguia já as suas movimentações. Conseguiu fazer estes pedidos também às polícias internacionais a partir de um congresso que existiu na Turquia da Interpol e o fugitivo já esteve presente a tribunal. Era para ter sido ouvido hoje, terça-feira, dia em que fazemos a gravação do programa e em que emitimos pela primeira vez, mas tal não aconteceu. A Procuradoria Sul-Africana pede que Rendeiro permaneça detido enquanto é avaliado o pedido de extradição. Naturalmente, a defesa pede o contrário, mas no momento em que falamos, não sabemos o que é que a defesa de Rendeiro irá alegar, porque só na quarta-feira, um dia depois de fazermos o nosso programa, é que saberemos propriamente o que é que a defesa de Rendeiro irá dizer. Corremos aqui o risco de João Rendeiro dizer que quer ser extraditado, Alberto Magalhães. Não. Ainda hoje ele disse à porta do tribunal que para Portugal nunca, só morto praticamente. Portanto, os nossos jornalistas até tomaram isso como uma ameaça ao juiz. Você não me extradita e eu mato-me e você é que fica o responsável, fica com remorsos para toda a vida. Ou qualquer coisa assim desse tipo. Se vocês querem saber, eu não me importo muito com o que vai acontecer ao Rendeiro. Porque acho isto tudo um bocadinho apalhaçado, não é? Não, quer dizer, é evidente que a Polícia Judiciária está de parabéns porque conseguiu, através das suas
as suas relações com a polícia sul-africana, conseguiu que a polícia sul-africana se interessasse o suficiente pelo João Rendeiro para o apanhar, lhe seguir o rastro e o apanhar. Também é verdade que o João Rendeiro não teve cuidado nenhum, quer dizer, provavelmente se fosse eu a fugir à polícia ia para um parque de campismo, deixava crescer a barba e o cabelo ou arranjava uma cabeleira loura e não gastava dinheiro com cartões de crédito, fazia tudo com dinheiro contado para não ser apanhado. Portanto, o João Rendeiro também não teve grandes cuidados. É preciso não esquecer várias coisas. Esta coisa que nós estamos agora neste folhetim, mas estamos a esquecer-nos de várias coisas. Estamos a esquecer que os três processos que o João Rendeiro tem nos tribunais portugueses demoraram anos infindos a chegar ao seu termo. Estamos a esquecer que os ingênuos, e sublinho ingênuos, magistrados, juízes, procuradores, que acharam que não havia perigo de fuga. Agora, no caso do Manuel Pinho, é que há perigo de fuga. Mas no caso do Rendeiro, não haveria perigo de fuga e não lhe retiveram sequer o passaporte, o que é uma coisa extraordinária. Que não lhe arrestaram os bens, senão agora. Só agora, depois dele estar na África do Sul, é que lhe arrestaram os bens. Que deixaram a mulher a tomar conta dos quadros que estavam também à guarda ou deviam estar à guarda do tribunal. Que o deixaram ir para a África do Sul com 12 cartões de crédito e não conseguiram descobrir os cartões de crédito. E aqui era a obrigação da PJ. Os cartões de crédito das contas todas offshore que ele tem. Dizem que entre a decisão do Tribunal Constitucional e o assento do trânsito em julgado demoraram 2 meses, pelo menos. Estamos-nos a esquecer disso. E que 2 dos processos parece que ainda não transitaram. Só um é que transitou. Portanto, estamos-nos a esquecer que isto é uma pouca vergonha do ponto de vista da justiça. É um desleixo, é tudo. E, portanto, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não se deviam ter vindo regozijar tanto com a prisão do Rendeiro na África do Sul. Ainda nem sequer ele chegou cá a Portugal, nem se sabe se vai algum dia chegar. E deviam se preocupar mais é com o estado em que a Justiça está. Os meios que a Justiça tem para trabalhar, etc, etc. Eu também ouvi um advogado do Sporting, do seu Sporting, Ricardo, que era da mesa da Assembleia Geral. Agora o Sporting da que está começando a envolver dessas coisas. Qualquer coisa Alves. Exatamente, há Rogério Alves. De cargos, há ouvi o Rogério Alves insurgir-se contra as suspensões lançadas sobre os magistrados, sobre a juíza que não retirou o passaporte, sobre o Ministério Público que não viu o perigo de fuga, etc. Porque não se pode suspeitar das pessoas sem provas, sem indícios. Indícios? Então não há indícios. Então, deixa o homem andar à vontade e ir para Londres, dar a morada da Embaixada de Portugal em Londres como morada sua e não tinham indícios. Por amor de Deus, não brinquem comigo. Um gajo depois já ter transitado em julgado uma pena de prisão, não é um indício. Exatamente. Bom, ainda tenho a dizer o seguinte: o Rui Rio, que agora é o bombo da festa, desde que fez um tweet a acusar a PJ de conluio com o governo do PS, devia estar. É evidente que não devia ter feito o tweet é uma parvoíce, não é? Que se vira contra ele, como é óbvio, como ele devia ter, já com os anos de experiência que ele diz que tem, já deveria ter visto que ia ser o bombo da festa. Agora, ele devia ter feito como eu. Devia ter feito um reparo às excessivas congratulações do Governo e do Presidente da República. Ou seja, devia ter sido mais politicamente correto. Não devia ter dito, não é mais politicamente correto, é mais rigoroso, porque de facto a PJ trabalhou bem nisto. Agora, e não trabalhou por causa das eleições. Isso é um disparate, digo eu. Agora, o que é certo é que o Governo e o Presidente da República também se congratularam demais. E a PJ também, porque a PJ também faz parte da mecânica da justiça que deixou fugir o homem para a África do Sul. O que eu ainda queria dizer é que o Rio, e não é só o Rio,
o António Costa também sofre do mesmo. Parece que quando estão por cima arranjam sempre alguma coisa para se porem outra vez por baixo. É uma coisa extraordinária. É uma costela masoquista que tanto um como o outro tem. O Rio ainda agora acabou de ganhar as eleições, já está a fazer figura de parvo com isto, não é? E o António Costa também é daqueles que, se tivesse despedido o Cabrita há mais tempo, se calhar ainda não tinha perdido tantos votos como vai perder. Bento Anastácio. Claro que isto se podia estender ao PCP sim, e ao BE, mas já aí vamos. Eu já Chega que só faz disparate. Mas eu já te dou essa oportunidade de. Tá bem. Apesar de ter esticado aqui um bocadinho no tempo, eu deixei-te esticar um bocado no tempo, a culpa foi minha, que não te cortei. Mas, Bento Anastácio, vamos lá. Que comentário te merece esta detenção de João Rendeiro e também todas estas reações que existiram? Começando pelo Rendeiro. Normalmente os bandidos têm a mania que são mais inteligentes que os outros e que são impunes. Eu acho que a prisão do Rendeiro é fruto, primeiro que tudo, da sua arrogância. Então, um gajo que está fugido à polícia dá entrevistas às televisões. Porque eu sou o maior do mundo, tenho um programa informático de encriptação que comprei em Israel. E a polícia lá do meu país é tudo uma quantidade de imbecis que nunca vão de saber onde é que eu estou. E além disso, olha, pago tudo em cartões de crédito, porque eles não sabem de que conta nem em que nome. Haja algum pudor. Se houvesse uma gente desta, é completamente despudorada. Isto é o reflexo de quem se acha acima de tudo e de todos. Uma classe de banqueiros corruptos e ladrões, como qualquer banqueiro. Não sejas assim, há banqueiros honestos, pá. Há banqueiros honestos. Como qualquer dirigente. Há banqueiros honestos, obviamente, alguns haverá, prontos. Agora, a questão não é esta. A questão está em quem se acha acima de tudo e de todos, porque é rico, poderoso, tem bons conhecimentos com toda a gente, então goza com a população. Achava ele que nunca um reles de um polícia lhe ia bater à porta na sua nova moradia num resort de 5 estrelas. E depois há outra coisa que eu não consigo perceber. Como é que alguém que vai fugir primeiro pede autorização de residência? Quer dizer, mas isto é o quê? O homem está... Só falta, ou isto é a estratégia para quando cá chegar, o advogado dizer que ele está maluco, que é senil, que é uma quantidade de infidelidades tantas, que eu só, quer dizer... Ou então é masoquista, é o que eu digo, é mais um masoquista. É mais um masoquista. Mas, quer ser preso. Ele, aliás, já tinha contratado um advogado para quando o extraditassem. Escolheu o sítio porreiro para ser preso, quer dizer, é uma cadeia simpática. É masoquista, provavelmente. É isso, só pode. O homem não, quando chegar aqui diz que está maluquinho e que sofreu muitos traumas na cadeia da África do Sul, porque ali não vai ter vida fácil, já pediu mudança de cadeia, etc. Mas vai estar no estabelecimento prisional normal da África do Sul, porque ele lá não é senhor de coisa nenhuma, é apenas mais um ladrão que fugiu para aquele país. Isso eu não sei. Agora, depende da habilidade dele. Ele tem dinheiro, pode prometer mundos e fundos aos outros presos para o protegerem, pá. Tem que pagar primeiro. Já se tem visto nos filmes. Tem que pagar a todos, mas não é por aí. Agora, outra coisa, e com isto perdi-me no raciocínio, mas eu também não era... Só dizer que isto... e depois, também, quando tu falavas há bocado no fazer a festa e a tirar os foguetes, eu calhou-me um bocado mal ver uma senhora subdiretora da Polícia Judiciária numa das várias televisões que aí temos, que a falar disto como se fosse uma façanha de outro mundo da Polícia Judiciária, fazendo piadas com a coisa. É claro que isto dá vontade de rir.
E como diz a senhora, ele queria ser preso. Claro. Pronto, mas algum recato na polícia também fica bem. Mas, O de facto, diretor da polícia deu uma conferência de imprensa e 5 entrevistas, ou o que é que foi? No sim, mesmo dia. Não ia dizer que. Ou então ele pensou que chegava a Durban e encontrava qualquer outra personalidade, já que o Fernando Pessoa criou por lá algumas, que ele encontrasse um heterónimo qualquer e que a polícia não quisesse saber dele. Ou qualquer coisa assim parecida. Mas pronto, eu acho que isto ainda vai dar muito... Ainda há água para correr por baixo da ponte. Falou-se de um alemão que está há 8 anos a brincar com isto, portanto, vamos ver. Ricardo Freixal, e na sua opinião, isto é um exemplo de bom trabalho da Justiça, ou a Justiça e a Polícia Judiciária, concretamente, andaram aqui a correr contra um acontecimento que lhe estava a sair caro e que estava a colocar ainda mais em causa a sua própria credibilidade? Bom, Luís Matias, eu não conheço profundamente o processo relacionado com João Rendeiro. Conheço apenas aquilo que os mídias me dão a oportunidade de conhecer, naquelas notícias mais ou menos bombásticas, de primeiras páginas, porque, muito sinceramente, quer dizer, já deixei de correr um pouco atrás deste tipo de situações. E porquê? Não porque seja diferente dos outros, mas porque os exemplos são tão maus e repetem-se tanto no tempo e nas diversas posições, desde os ministros aos secretários de Estado, aos banqueiros, enfim, a toda a gente, que me deixa, quer dizer, já para mim, infelizmente, já nada é normal, embora sempre tudo é normal e não me prende muito a atenção. Nesta situação, é claro que eu sou pela lei, pelo cumprimento da lei e só poderei estar satisfeito com a detenção de João Rendeiro, do Manuel Pinho, de todos os Pinhos e de todos os Rendeiros, que uns já absolvidos, outros já prescritos, outros já, eu disse prescritos, não disse proscritos, outros já prescritos, outros já não por aí a brincar com isto tudo, e nomeadamente com a justiça. E portanto, sendo pela lei, eu poderia, de uma forma muito... Ricardo, justiça e lei são duas coisas diferentes, é? Desculpa. Justiça e lei não são a mesma coisa. Sim, não são. Claro que a lei é uma coisa e a justiça fará cumprir a lei, que não faz cumprir e que, enfim, tem uma série de paradigmas que são discutíveis. Mas, perante esta situação, eu sou levado a concluir que, de uma forma muito simplista, dizer assim, bom, tudo bem, poderei estar satisfeito com o facto de um criminoso ou de um pseudo-criminoso ser detido, quando representa perigo para a normal ordem pública, seja em termos sociais, seja em termos económicos, seja a que nível for, mas poderei voltar para dizer assim, mas porquê é que este senhor, estando a contas com a lei há 8 ou 10 anos, em todo este processo, em todos os processos nos quais está envolvido, porque é que não foi detido anteriormente, ou porque é que não se fez justiça mais cedo? E relativamente aos outros a mesma coisa. E partilho perfeitamente da opinião expressa pelo Alberto Magalhães relativamente à nossa justiça. Porque é que a nossa justiça, que atuou se calhar muito bem, com a Polícia Judiciária, muito bem, atuaram bem, mas porque é que não atuam bem sempre? E transversalmente no tempo? Porque é que não atuam bem a todos os níveis? E depois, acho que todos os nossos governantes ou pseudo-governantes ou entidades políticas do Estado, eu acho que têm que se regozijar. O regozijo é sobretudo quando a justiça corre bem. Não é com os remendos que se colocam para deixarem entender que a justiça de facto corre bem. Porque não é a prisão do João Rendeiro que, na minha análise de cidadão, vai fazer com que eu fique bem com a justiça e possa branquear ou ajudar a branquear tudo aquilo que vai mal nesta justiça. Nomeadamente com os juízes, com o retirar de juízes, com o colocar de juízes e tudo isso. E, portanto,
acho que Costa, quando primeiro-ministro ainda, devia era pensar porque é que a Polícia Judiciária não atua sempre assim. Se é que atuou, teve a colaboração das autoridades sul-africanas, enfim, não sei o que é aquilo. Mas porque é que não é sempre assim? E depois, o presidente que é da atual República, pelo amor de Deus, seja comedido e que guarde as intervenções de facto quando elas são oportunas. E não lhe é cabido, sobretudo, analisar agora posições de líderes políticos de partidos. Já é a segunda vez, o homem está dá a sensação, pode não ser essa a ideia, a intenção dele, mas dá a sensação que está aqui a fazer uma perseguição ao Rio porque ele ganhou a Rangel, porque já tinha feito uma análise ao candidato Rio enquanto candidato líder do PSD, e agora faz, quando Rio já foi eleito, novamente a Rio, porque é a pessoa de Rio que está em causa. E quando Rio diz que até parece que esta gente, a Polícia Judiciária, com todo o respeito, anda a toque de caixa, se não anda, dá a sensação que anda. E se não anda, que nos mostra a nós, cidadãos, público em geral, que não anda a toque de caixa, que atue desta forma como em todas as outras situações nas quais não tem atuado. E, portanto, isto aqui, quando eu estava a ouvir o Alberto Magalhães falar, ele dizer que há aqui um problema grave com a justiça, com esta falta de justiça, isto é um regabofe. Os espanhóis, isto é um desmadre. É uma coisa, quer dizer, cada um toca aquilo que lhe apetece no momento, isto não é uma orquestra, isto cada um toca para o seu lado. E pronto, quer dizer, para a primeira ronda fica por aqui. Mas também queria lançar... Ninguém sabe quem é que são os candidatos do PS agora às legislativas aqui no Cruzeiro. Nunca esteve no PS ontem à noite, já estiveram ou não estiveram, não se sabe. O Alberto Magalhães estava a levar, e para fazermos uma segunda ronda bastante rápida neste tema, estava aqui a levar também para outras reações, para o PS, para o PCP, para o Bloco de Esquerda. O que é que tens críticas aí a apontar face a este caso? É isso, caladinhos. Não, eles têm estado calados. Não, eu estava a dizer que a tendência para a asneira é praticamente transversal, como diria o Ricardo, é transversal nos partidos praticamente todos no espectro político português. Não, eu nesta segunda coisa queria ser muito rápido. Dizer que o Ricardo lembrou e bem, e eu tinha-me esquecido disso, que uma das coisas a criticar é de facto a crítica do Presidente da República ao líder do maior partido da oposição por causa daquele tweet. Em pré-campanha eleitoral, quer dizer, o Presidente da República devia de facto ter mais recato. Com o convite que fez ao Rangel na campanha interna do PSD, se portou mal, e agora voltou praticamente a fazer o mesmo, não é? Criticar se não aparece, não é? Se não aparece. Não, parece e é, não é? Em política, como diria o Salazar, aquilo que parece é. Ainda me falta de falar de uma coisa que é a fotografia do rendeiro em pijama e com barba por fazer, com ar estremunhado, que toda a gente criticou, mas o que é certo é que eu vi a fotografia numa data de órgãos de comunicação social e portanto também pude criticar porque a vi publicada. Ora, talvez também devessem ter mais recato e os órgãos de comunicação social e não publicarem fotografias destas, digo eu. Mas como é que esta fotografia chegou até aos órgãos de comunicação social? Com certeza que veio através da PJ, não? Claro. A polícia entrega... Veio através da PJ, exatamente, veio através dos órgãos de como o Bento Anastácio está aqui a dizer, em vários órgãos de polícia internacional é normal utilizar. Sim, Bento. Serem fotografados os presos no ato de prisão, coisa que não é tradição nossa e que não faz parte da nossa cultura, mas... Isso é uma tradição péssima. Se existe essa tradição, é uma tradição péssima.
não é? Até porque nós tínhamos uma tradição de jornalismo decente, que não entrava por que preservava os direitos das pessoas, a sua imagem. A privacidade. Não ficava coisas destas, nem quem vai para a cama com quem. Quer dizer, isto ajavardou-se, desculpem a expressão, não foi só nos tribunais, foi por aí fora. Há muitos correios da manhã por aí espalhados por esse mundo fora, não é? Pois é. Sobre este assunto... Estamos esgotados. Só uma coisinha que eu queria dizer, porque as pessoas podem ter apanhado ao meio. Eu, quando me refiro às questões do Pinho ou de outro qualquer, desses importantes, eu acho que há um princípio básico. A lei tem de ser igual para todos e a presunção de inocência também se aplica a esta gente. O mal está em o aparelho judicial não fazer o mesmo, ou seja, não garantir que toda a gente tem os mesmos direitos perante a lei. O que acontece no nosso país é que temos todos o mesmo direito à lei, só que uns têm mais direitos que outros e em caso de forma distinta, ou seja, não tem mais direitos, tem mais dinheiro para pagar as custas. Enquanto cidadão, mais dinheiro para pagar as custas. E para o Ricardo fechar então, sim. Enquanto cidadão, perante estas coisas, que me perdoem, mas aquilo que eu sinto, muito sinceramente, eventualmente muito ingenuamente, é que a nossa justiça obriga escrupulosamente a cumprir os pequenos criminosos e é extremamente permissiva naquilo que é a tentativa. Vamos lá saber porquê, não é? Vamos lá saber porquê, e isso é que me preocupa. Quantas vezes, oxalá que nós nunca sejamos, nem tenhamos sido até aqui mal julgados, mas é extremamente permissiva com estes crimes grandes, com o grande crime, porque há aqui coisas que não se compreendem. Qualquer um de nós que prevarica a nível do trânsito, que tem um excesso de velocidade por um mau estacionamento, vai até à penhora dos seus bens da televisão, daquilo que for preciso, se não pagar imediatamente com um palmo de língua de fora, como se costuma dizer. E o grande crime, este crime do chamado crime, que era antigamente chamado do colarinho branco, que hoje já nem colarinho branco sequer tem, porque tem colarinho de todas as cores, é isto a que assistimos. Quer dizer, são coisas que nós, enquanto meros cidadãos, não conseguimos entender, não se consegue explicar, e depois vêm responsáveis políticos, umas vezes apoiar, outras vezes contradizer. Ouça, isto é um regabofe, não nada. Ricardo, eu acho que só faltava agora dizer, vir o Costa dizer que a prisão do Pinho foi um movimento contra o PS. Já agora. Eu ia falar de outra coisa. Eu ontem vi na televisão, a propósito disto da justiça lenta e ineficaz e tal, e privilegiar os ricos. Não são só os ricos. Eu ontem vi um caso na televisão, não sei se vocês viram, daqueles casos, aquelas histórias malucas que às vezes aparecem, de uma senhora que vive com uma vizinha de cima que tem os canos rotos da casa de banho, e a senhora comprou a casa já há 10 anos, e há 10 anos que leva com água em cima, já teve que ir viver para a casa dos pais. A vizinha de cima já foi condenada por um tribunal a reparar os canos no prazo de 15 dias e a partir daí pagar 50 euros por cada dia que passasse. Ora, já passaram 10 anos e a vizinha de cima ainda não pagou nada. Não sei se estão a ver isto, não é? Quer dizer, não é só nos ricos que a coisa se dá. É todos os níveis. Isto é num bairro, popular e social. Deste tema da agenda com a detenção de João Rendeiro, partimos para o segundo tema do programa de hoje e que nos traz o Alberto Magalhães, que neste caso é a vacinação das crianças. É um tema que já abordaste algumas vezes aqui também no programa. Das crianças, mas não sei se, queres dizer mais sobre isso, não é? Acho que não. Das crianças acho que ainda não abordámos, que eu esteja lembrado. Eu queria fazer uma nota prévia antes de ir às crianças. Por causa da Omicron, a variante nova. A nota prévia é isto. Ontem morreu a primeira pessoa infectada com a variante Omicron, no Reino Unido. Mas não sabemos que idade tinha, qual o seu estado de saúde prévio, nem se estava vacinada ou não estava vacinada. 3 coisas que eram fundamentais para a gente perceber. Mas, portanto, já sabemos que no mundo morreu uma pessoa
com a variante Omicron, a tal que veio fazer as bolsas caírem a pique quando foi descoberta, etc. Já estamos todos, a nível mundial, numa paranoia completamente incrível. Tudo indica que a Omicron é mais infecciosa, propaga-se mais rapidamente, é mais fácil de se multiplicar, de multiplicar infectados, mas é menos perigosa. Isto é, os sintomas são suaves ou médios, não chegam a ser graves. Portanto, era isto que eu queria dizer à partida, só por uma coisa, é que há alguns epidemiologistas e até na nota sobre a vacinação das crianças da DGS, há uma insinuação de que a Omicron é um dos argumentos para vacinar as crianças. A mim não me parece porque pode causar coisas mais graves e tal, porque infeta mais e não sei o quê. Eu acho isso tudo um grande disparate. Vamos lá ver o que é que se passa com a vacinação de crianças. O que se passa é que as forças anti-vac, vou-lhe chamar assim, as forças anti-vac estão cada vez mais fortes a nível internacional e até já começaram a infectar os portugueses, que praticamente não existiam anti-vax em Portugal, não sei, meia dúzia de... desculpem os macrobióticos, a meia dúzia de macrobióticos e pouco mais, e neste momento a febre começa-se a instalar. Agora, a doutora Graça Freitas, com os seus pareceres secretos, teve 3 dias a dizer que não divulgava os pareceres sobre a vacinação de crianças. Isto só alimenta as teorias da conspiração. Até as pessoas defensoras da vacina começam a suspeitar que há alguma coisa de grave que não deve ser divulgado sobre as vacinas. Ora, isto foi mais uma estupidez do pior da nossa Diretora-Geral de Saúde. É uma calamidade ao nível da comunicação em saúde pública. A nossa Diretora-Geral de Saúde, que devia ser a mais sábia. Depois queria dar uma palavrinha sobre as teorias antivacinais. Epá, eu conhecia algumas pessoas nos anos 70, uns hippies e uns freaks dos anos 70 que eram contra as vacinas, não queriam vacinar os filhos e tal, porque também tinham assim umas teorias da conspiração esquisitas. O que é certo é que essas coisas começaram nos países ricos, porque nos países pobres, por exemplo, em Portugal, a minha mãe teve varíola e ia morrendo, quando era nova, ia morrendo com varíola e ficou com a cara toda marcada. Eu conheci pessoas que iam morrendo com difteria. Tive vários colegas de escola primária e de liceu com poliomielite. Pessoas com tuberculose aos montes. E sou do tempo em que, portanto, em Portugal nem se discutia. Quem andava na escola tinha todos os anos que ser vacinado ou ir verificar se estava vacinado. Contra a tuberculose tinha que fazer o teste todos os anos, etc. E sem isso não estudava. E, portanto, a vacina não era obrigatória, mas quase. Os movimentos anti-vac surgem praticamente nos países ricos. E porquê nos países ricos? Porque já estavam todos vacinados na anterior geração, já ninguém se preocupava com vacinas, deixou de se falar em vacinas e começaram a aparecer as teorias mirambulantes como a Terra plana, as vacinas que são coisas da CIA, etc. Aquelas parvoíces todas que se espalham como o fogo na pradaria, como se costuma dizer. Recentemente, um idiota de um médico, ou melhor, um burlão, inventou e publicou um artigo falso, com dados falsos, relacionando a vacina do sarampo com o autismo. Foi uma epidemia, eu ainda dava consultas, ainda não me tinha reformado, e tive várias pessoas a perguntar-me se deviam vacinar os filhos contra o sarampo por causa do autismo. Eu trabalhava num serviço de saúde mental, portanto tinha a ver com o autismo, por isso é que me perguntavam. Ora, não há a mínima relação entre o sarampo e o autismo e a vacina do sarampo e o autismo. Não há nem nunca houve, obviamente. Mais recentemente, o Trump e o Bolsonaro deram um impulso à idiotia contra as vacinas. Um grande impulso. Um dos argumentos que surgiu
é que há muita gente que diz, eu não sou contra a vacina, mas as vacinas em geral, eu estou vacinada contra muita coisa, os meus filhos estão vacinados, mas estas vacinas são novas. Pois são novas e melhores, mais avançadas, com tecnologia mais avançada e com precauções mais avançadas. Portanto, não é por serem novas que a gente deve duvidar delas. Argumentos falsos contra. Vou deixar para a segunda. Bento Anastácio, daquilo que o Albert para além daquilo que o Albert já aqui trouxe, o que é que tu achas desta decisão de vacinar crianças? Já existe até um calendário específico para começar este procedimento. Como os ouvintes sabem, eu sou defensor da vacinação universal, gratuita e obrigatória. Porque não me parece que a vacinação viola os direitos humanos e essas coisas. Mas sei o que é que o não vacinar provoca. Eu sei que o sarampo esteve praticamente erradicado da Europa e graças aos parvofriques ou outra coisa qualquer, porque eu quando era jovem também era meio africalhado, mas não era assim parvo de não querer vacinas. Portanto, criou-se um mito, e esse sobretudo do autismo, que já falou, que veio pôr em causa a vacinação normal. Eu acho que nós temos, nos últimos tempos, depois de tanta tecnologia, tanta não sei o quê, temos tido regressões civilizacionais. Nós estamos a discutir uma coisa que não faz sentido nenhum, que é a vacinação. Quer dizer, no século XXI não se discute vacinação, mas estas vacinas são novas, pois são. Como é que havia de haver uma vacina para um raio de um vírus que ainda não existia? Claro. Não, quer dizer, há coisas que as pessoas têm que dizer, pois é nova, a doença é nova. Como eu espero que não seja na nossa geração, mas provavelmente daqui a uns anos, ou 50, ou 100, há de haver, como houve a gripe espanhola, houve o Covid, a seguir há de haver qualquer coisa, que há de ter também uma vacina nova. E eu espero que seja mais rápida que desta vez. Porque nós não estamos a falar na tecnologia e na experiência, não sei o quê, do início do século passado. Não tem nada a ver. Se soubesse qual era o genoma, qual era o não sei o quê, passavam-se anos, coisa que hoje uma máquina faz em meia dúzia de dias. Portanto, quando andei no liceu ainda não se conhecia o ARN, ainda não se conhecia o ácido desoxirribonucleico. Quanto mais ter sido descodificado o genoma, quer dizer, essa coisa é completamente imbecil. Eu tenho ouvido muita gente, e vou falar mais nesta área, que me diz que é uma pressão totalitária do Estado, esta que está a ser feita para que as pessoas se vacinem. E depois temos aí umas manifestações. Eu não tenho problema nenhum em que as pessoas, até com o avanço do que é ou não é liberdade individual ou privacidade ou direito à não vacina, eu penso que as pessoas que não querem ser vacinados têm esse direito, mas não têm o direito de nos chatear e de nos pôr em causa a nossa vida normal. Portanto, eu acho muito bem que haja o certificado de vacinação, em que se diz, olha, ali à porta só entra se estiver apresentando o certificado. Quem quiser não apresentar, não entra. Quer ir à bola, não foi vacinado. É para ver em casa pela televisão, porque nem no café vê a bola sem ser vacinado. Porque porque estão a criar guetos para os não vacinados. Não. Está-se a proteger a maioria esmagadora da população contra um grupo, desculpem-me a expressão, de alucinados, que acham que as vacinas têm um vírus do chinês não sei de onde, as redes 5G fazem não sei o quê, e daqui a uns dias andam com chapéus de estanho na cabeça. Portanto, estas coisas têm que ser vistas e têm que ser pensadas de forma lúcida. Porque a gente pode dizer, eu costumo dizer que aqui a gente pode dizer tudo, porque não temos nenhum empatado em nenhum lobby.
Portanto, e temos que aprender a ver quais são as diferenças, porque o que leva a que haja algumas parvoíces, porque eu não consigo encontrar outro nome. Obrigado, Bento. Bem, Pronto, esta do chapéu de estanho realmente é mesmo nova. Ricardo Freixel. Antigamente, por causa dos se pega a moda, se pega a moda. O Roberto e o Ricardo devem se lembrar dessa coisa, na altura em que por causa dos aliens e das ondas, não sei o quê, as pessoas para se proteger usavam aquele chapéu. Voltamos a Ricardo, sobre a vacinação das crianças, nós estamos na reta final do programa. Eu pouco mais tenho a acrescentar. Vamos lá ver, eu não sou um especialista na matéria. Sim, mas daquilo que já ouviu, daquilo que leu, daquilo que se conversou. Nenhum de nós é, eu sei, mas parte do princípio, estou vacinado, infelizmente ainda só com 2 doses, ou infelizmente ou felizmente, mas estou ainda num escalão etário que privilegia aqueles que podem já levar a 3ª dose, mas deixem-me vacinar naturalmente, partindo do princípio que a vacina é uma forma de imunoterapia que é eficaz e, portanto, sem ter conhecimento científico e técnico sobre o que é que está nas substâncias ativas e no modus faciendi e de atuação dessas substâncias ativas, acredito que me proteja. E depois, não era freak, nunca fui freak como o Bento Anastácio, mas fui vacinado sempre. E lembro-me que... Eu também fui freak e vacinado. E lembro-me que eu fui vacinado, não freak, mas pronto, mas são variantes. Mas lembro-me que muitas vezes éramos interrompidos do programa normal de escola para irmos à delegação de saúde, que era ali ao pé do Jardim do Bacalhau, não sei se toda a gente sabe onde é que é o Jardim do Bacalhau ou não, e íamos ali a ser sujeitos à vacinação. Como o Alberto Magalhães disse, tuberculose, poliomielite tríplice, a varíola, o tétano, e portanto eu deixo-me vacinar e acho que numa questão de imunidade de grupo, em termos de comunidade, a partir do momento em que assumimos que de facto a vacina é uma estratégia interessante do ponto de vista de criação de imunidade, tem que ser obrigatória. Portanto, não podemos andar aqui a desperdiçar recursos com uma parte da população e a sermos vulneráveis e a deixar a porta aberta com outra parte que não se deixa vacinar. E, portanto, entendo isso como normal. Isto partindo do princípio que a vacinação não terá nada, neste caso concreto que está em discussão, de contra nas gerações mais novas, nomeadamente das crianças até aos 10 ou 12 anos, conforme... Não, isso está mais que estudado. As pessoas dizem que ainda não há tempo, mas claro que não há tempo, mas está muitíssimo estudado. A questão é pacífica, não é? A opção depois de morto, pode haver o tempo todo, podem experimentar as... Claro. Bento, deixa-me só de falar de alguns argumentos... ao Alberto Magalhães para concluirmos o programa. Para concluirmos alguns argumentos falsos contra a vacina. Por exemplo, o Bento disse as pessoas que não estão vacinadas não entram, que é para não prejudicarem as outras que estão vacinadas. Mas esse é um argumento deles, dos não vacinados. Então, nós não estamos vacinados, mas vocês estão. Portanto, vocês estão protegidos, a gente não vos estraga a vida. Sim, mas isso é treta. O problema é que o argumento é do tudo ou nada. Isto é, há muitos argumentos dos que são contra a vacina, que é para que vacinar-se depois é preciso fazer testes para entrar no futebol. Então os vacinados também fazem testes. Qual é a diferença entre estar vacinado e não estar vacinado? A diferença é qualitativa porque a quantidade se transforma em qualidade, como diria o Mao Tse-tung, não é? É uma lei da dialética. Isto é, a vacina não impede infecções nem transmissões. Não faz com que as crianças não se infectem ou não transmitam. Mas só protege das situações graves. Mas as situações graves nas crianças são raríssimas, é verdade. Mas as crianças não impede infecções nem transmissões, mas baixa a probabilidade dessas infecções e dessas transmissões. Isto é, se a criança estiver vacinada, mais dificilmente se infecta e mais dificilmente, estando infectada, transmite a infecção às outras. Exatamente, a transmissão. Isto é, ser veículo passivo, torna-as menos, não impede infecções e transmissões, mas torna-as menos prováveis. Claro. Uhum. Depois, outro argumento é a vacina pode causar inflamações cardíacas. Pois pode. 1,7 em cada
100 mil vacinados, ou lá o que é. Pode, mas a verdade é pouca, porque são raríssimas as complicações e são menos raras as mesmas complicações com a doença sem vacina. Isto é, os que não estão vacinados têm mais vezes essas complicações do que os que estão vacinados, as crianças. Aliás, as inflamações cardíacas apareceram em adolescentes e ainda não apareceram nas crianças mais novas. Não há nenhum sinal de que as crianças mais novas também possam sofrer disso. E quando apareceram nos adolescentes, são raríssimas. E são 30 vezes mais frequentes nos não vacinados e que apanharam Covid. Vacinar crianças para salvar adultos e idosos é outro argumento. Não é ético, porque as crianças não sofrem com o Covid, não têm nada que ser vacinados para salvar os outros. Não é ético, mas que raio de ética individualista e egoísta é esta para as crianças? Então a criança não precisa de adultos saudáveis que trabalhem para alimentar, educar e proteger? Não precisa de pais e de avós? Isto é um argumento completamente estúpido do ponto de vista ético, não é? Na minha opinião, claro. Humilde. A criança precisa de escola com professores também, não é? Se os professores estiverem infectados e não puderem dar aulas, as crianças não têm aulas. O que a criança não precisa, e sim, é de máscara nas aulas e nos recreios. E provavelmente, se estiverem vacinadas, a gente pode prescindir das máscaras na escola. Portanto, mas agora, eu também queria chamar a atenção de uma coisa. Os defensores das vacinas também têm argumentos falsos. Um dos argumentos é: vem aí a Omicron, que é mais perigosa, vamos lá vacinar as crianças também. A Omicron, até ver, não é mais perigosa. Já há muitos casos graves em crianças. Eu tenho ouvido alguns pediatras dizer: já há muitas crianças que passam pelos cuidados intensivos. É falso. São pouquíssimas as crianças. Acho que tiveram 4 crianças em cuidados intensivos desde o princípio da pandemia cá em Portugal. E nenhuma dessas 4 morreu. Portanto, era isto que eu tinha a dizer sobre Bento, obrigado. Bento, querias acrescentar algo? Sim, temos de fechar. Só falta mesmo uma questão importantíssima para as crianças, que é o deixar de fechar as escolas. Claro, não, mas é isso que eu estou a dizer. As crianças precisam de escolas. E sobretudo em termos da saúde mental das crianças e em termos da sua formação. E dos pais poderem ir trabalhar e não terem que ficar em casa. O simples facto de não fechar as escolas só por si justifica que as crianças sejam vacinadas. O Ricardo, não sei se quer dizer ainda algo mais sobre este assunto. Temos de terminar o programa. Sobre esse assunto não, mas transversal ao programa. O Alberto Magalhães há bocado referiu-se, e vou aproveitar sempre, nunca perco a oportunidade para ser aqui um bocado jocoso, desculpa. E tendencial neste momento. O Alberto Magalhães referiu aqui, associou aqui ao problema da justiça e falou aqui no advogado no Rogério Alves, que coincidentemente faz parte dos corpos sociais do meu Sporting, que há uns anos atrás, neste mesmo dia 14 de dezembro, goleou o nosso adversário de respeito, o Benfica, por 7-1, não é? Mas e o Alberto Magalhães só falou nisso. O Alberto Magalhães só falou nisso porque neste momento há um caso que é paradigmático, que é começa a ter tanto protagonismo, ou quiçá mais protagonismo que o bandido, o juiz. E isto não era normal na justiça dos nossos tempos. E acho que isso pode, de alguma forma, estar no cerne de algumas questões relacionadas com a justiça, com a troca de juízes, com meter juízes em processos. Isto é tudo manipulação ao qual nós não estávamos habituados. Eu recordo mais uma vez... Já obrigado. É uma coisa estranha. Eu tinha, mas Bento Anastácio, eu tinha um respeito tremendo. Eu era, na minha juventude, e hoje eu continuo a ser um bocado vadio. E adulterávamos tudo. O Jardim do Bacalhau, havia uma porta pela qual nós passávamos com muito respeito, quer tivesse aberta, quer tivesse fechada, que era a porta do tribunal. E os nossos colegas, filhos dos juízes, nós só raramente conhecíamos os pais deles, porque viviam na casa dos magistrados, muito solenemente e muito solitariamente, e acima de qualquer suspeita. E neste momento,
é aquilo que nós sabemos. Quer dizer, falamos aqui de juízes como quem fala dos jogadores da Muito bola, bem. com todo o respeito pelos jogadores da bola, principalmente daqueles que jogam bem. Obrigado, Ricardo Freixal. Assim chegamos ao final desta Torto e Direito. De hoje a uma semana voltaremos. Estaremos na semana do Natal e será o último programa do ano. De hoje a uma semana. Depois faremos uma pausa de uma semana entre o Natal e o Ano Novo e voltaremos no início de 2022. Mas de hoje a 8 dias cá estaremos novamente no A Torto e Direito com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Distribuir prendas. Podemos distribuir prendas e pode ser é até um verdade, desafio para o programa da próxima almoço semana. De Natal também, um almoço de Natal. Isso também. Chegamos ao final. Boa tarde e até de hoje a 8 dias. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.